Olá pessoal, aqui é a professora Deliane Gomes e hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico citológico de hemoparasitoses transmitidas por carrapatos em cães. Bom pessoal, o Rhipcephalus sanguíneos, que é o carrapato do cão, também chamado de carrapato vermelho ou carrapato marrom do cão, além de infestar o corpo desses animais, né, dos cães, e de espolhar sangue dos cães, eles também são capazes de transmitir outros agentes infecciosos. Eles podem transmitir doenças para os cães. E não são poucas, são muitas. Hoje, nós vamos ver algumas dessas doenças que são prontamente identificadas através da observação desse agente etiológico num esfregaço sanguíneo. Então, diversas parasitoses sanguíneas ou hemoparasitoses, nós podemos fechar o diagnóstico simplesmente ao observar a presença do agente no esfregaço sanguíneo desse animal. Mas quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. A primeira é que não é fácil encontrarmos esses agentes no esfregaço sanguíneo. Na grande maioria das vezes, ou nós encontramos por sorte mesmo, porque demos a sorte de observar o campo da lâmina que tinha, né, o parasito. Outras vezes a gente só consegue encontrar em casos de infecções muito maciças, né? Então, o animal já está em um estágio tão avançado, o agente está tão disseminado que a gente consegue encontrá-lo com mais facilidade nesse esfregaço sanguíneo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que se nós não encontrarmos o agente, não significa que esse animal é negativo. Porém, se eu encontrar o agente, com certeza o animal é positivo, mesmo que ele não esteja apresentando a sintomatologia ainda. Então, agora vamos ver as principais doenças que nós conseguimos concluir o diagnóstico quando encontramos o agente no esfregaço sanguíneo dos cães. Doenças estas transmitidas pelo carrapato. Bom, pessoal, a primeira doença que nós veremos então é a erliquiose. A erliquiose é a doença transmitida por carrapato mais frequente que nós temos no Brasil. Todas essas doenças, por serem transmitidas pelo carrapato, podem receber o nome de popular de doença do carrapato. Mas as mais utilizadas, as doenças nas quais mais se emprega a denominação doença do carrapato são a erliquiose e a babesiose. Então, a erliquiose é aí a doença mais frequente que a gente tem associado à transmissão de carrapato. A erliquiose é causada por uma bactéria chamada Ehrlichia canis. Nós temos outros tipos de Ehrlichia, mas a mais frequente no Brasil é a Ehrlichia canis. A Ehrlichia se replica dentro de células mononucleares, dentro de leucócitos mononucleares. Em especial o monócito macrófago. E aí ela tem um mecanismo de defesa no qual ela consegue se replicar dentro de um vacúolo formado dentro desse monócito e ela impede a fusão do fago lisossomo. Então, embora ela esteja dentro de um leucócito, ele não consegue destruí-la. Os sintomas mais observados são febre, apatia, uma apatia bem intensa nos animais e hemorragias. Então, a gente observa frequentemente a ocorrência de petequias, mais facilmente visualizadas nas regiões glabras, nas regiões sem pelo dos animais, em decorrência do comprometimento vascular e da redução do número de trombócitos nesses animais. Mas é uma doença com uma apresentação clínica variável. Então, nós temos desde animais assintomáticos, animais que podem apresentar
sintomatologia sistêmica, né, em diversos órgãos, em decorrência dessas hemorragias. Então, por exemplo, em virtude aí das alterações vasculares, por exemplo, no sistema nervoso central, a gente pode observar sintomatologia neurológica nesses animais, indicando que houve um comprometimento no sistema nervoso central. E ainda, animais que estejam apresentando a sintomatologia de forma branda e, por conta disso, a doença se cronifica, a doença se torna crônica. E, por fim, pessoal, o diagnóstico citológico da erliquiose se dá através da observação dessa estrutura aqui, que são as mórulas de Ehrlichia que a gente encontra normalmente dentro dos monócitos ou mesmo dos macrófagos. Essa estrutura, então, nos ajuda aí a fechar o diagnóstico para erliquiose no animal do qual a gente coletou essa amostra de sangue. Em segundo lugar, no nosso ranking, nós temos a babesiose. Babesiose é causada pela Babesia canis. Nós temos babésias que acometem outros animais também. A Babesia canis, os merozoítos da babésia, eles têm essa estrutura, lembrando uma gotinha. A babésia, quando invade as hemácias, ela pode até invadir algumas outras células, mas em especial as hemácias. Quando ela invade, ela se diferencia em trofozoito e ela inicia o processo de merogonia. Nessa merogonia, então, ela vai se dividir e vai dar origem a esses merozoítos. Aqui nós estamos observando eles na sua forma clássica, mas a gente eventualmente pode encontrar uma morfologia um pouco diferente, porque ainda não é essa estrutura. Então, ou ainda está na fase de trofozoito, ou já está se diferenciando em gamontes, tá? Mas o clássico mesmo da Babesia canis são esses dois merozoítos aqui em forma de gota, né? Se eles estivessem mais próximos, eles lembrariam aí um coraçãozinho. A babésia, ela, por atingir as hemácias, né? Ela pode aí causar anemia nesses pacientes. Ela causa febre, é aí uma das características da babésia. Mas assim como nós vimos em Ehrlichia, nós podemos ter animais assintomáticos, podemos ter animais que acabam desenvolvendo a doença numa forma crônica. Então, a gente tem aí uma variação na sintomatologia da babésia. Mas, pessoal, para o diagnóstico, uma vez que a gente encontrou a presença desses merozoítos dentro das hemácias, diagnóstico fechado, o animal tem babésia. Só quero deixar bem claro, pessoal, que eventualmente a gente pode ter co-infecções por esses agentes e, de modo geral, são agentes que apresentam uma sintomatologia relativamente parecida. Todos esses agentes que são hemoparasitoses, que causam hemoparasitoses e que foram transmitidos por carrapato. Aqui nós temos mais algumas lâminas com a presença, então, da babésia. Observem que esse animal ele está com uma infecção maciça. Nós temos um número muito grande de hemácias sendo acometidas pela babésia. Aqui nessa outra lâmina, uma infecção um pouco mais discreta, mas a gente também consegue observar a presença da babésia nessas lâminas. Nossa próxima doença, pessoal, é a anaplasmose. A anaplasmose é causada pelo Anaplasma platis e ele é uma bactéria parente da Ehrlichia que tem aí capacidade de infectar plaquetas. Ele também consegue infectar leucócitos, mas quando ele infecta leucócitos, a gente não consegue diferenciar da Ehrlichia. A gente diferencia quando ele está infectando plaquetas.
Quando ele está infectando essas plaquetas, a gente observa, então, no esfregaço sanguíneo, a mórula deixada por ele. Então, a gente consegue diagnosticar que esse animal está com anaplasma. Por ele infectar as plaquetas, o que a gente observa de sinais clínicos nesses animais são, então, a presença de hemorragias, petequias, sulfusões, similar ao que a gente observava em Ehrlichia, acompanhada aí de febre, uma febre que pode ser intermitente, bastante letargia nesse animal. Então, como eu falei para vocês, de modo geral, os sintomas acabam se confundindo entre aí esses agentes causadores de doenças de hemoparasitoses em cães e que são transmitidos por carrapato. Mas o importante, o que eu quero frisar para vocês, é que o diagnóstico citopatológico pode muitas vezes até mostrar para a gente uma doença que a gente não está desconfiando. Muitas vezes você não pensa nesse agente e o esfregaço sanguíneo te mostra que ele está lá. Nós temos ainda, pessoal, a hepatozoonose. Embora o nome tenha zoonose no final, ela não é uma doença de caráter zoonótico, ela não acomete o homem. A hepatozoonose recebe esse nome porque o agente é o Hepatozoon canis, tá? Então, a doença é causada pelo Hepatozoon. Bem, até aqui o nome dele. Ose foi só para caracterizar a doença, então acabou acidentalmente tendo zoonose no fim do nome dessa doença, mas ela não é. O hepatozoon, pessoal, ele vai ter uma característica especial. Ele não é transmitido pela picada do carrapato. Ele é transmitido pela ingestão do carrapato. Isso vai acontecer quando? Quando o animal está lá se coçando, incomodado, e aí ele acaba ingerindo acidentalmente esse carrapato. É assim que ele adquire a hepatozoonose. O hepatozoon, ele vai infectar leucócitos, então, e ele é muito fácil de identificar, pessoal. Sabe por quê? Porque ele parece um house dentro do leucócito, né? Então, o gamonte dele. Então, ele é facilmente identificado dentro do leucócito. Quando os animais estão infectados com hepatozoon, eles vão apresentar sintomas também parecidos com as outras hemoparasitoses, que são principalmente febre e letargia. Então, o animal fica apático, fica abatido, e normalmente é por esse motivo que o tutor acaba levando no médico veterinário, porque o animal dele está tristinho, né? Então, não é uma doença muito procurada pelos médicos veterinários, procurada no sentido de investigada, mas normalmente, quando se observa essa estrutura no esfregaço sanguíneo, rapidamente a gente já consegue identificar que é um hepatozoon. Nós temos também, pessoal, a micoplasmose. A micoplasmose, ela é causada, então, pelo Mycoplasma hemocanis. É um agente, uma bactéria transmitida pela picada do carrapato, normalmente, como a maioria das doenças do carrapato, né? Das doenças do carrapato. Esse agente, ele causa também sintomas que lembram as outras doenças do carrapato. Então, a anemia, né, bastante apatia. Só que isso só é observado em animais, em pacientes que estão imunossuprimidos. Muito raro a gente observar uma micoplasmose ou hemoplasmose em um paciente imunocompetente. O legal é que a gente consegue fazer o diagnóstico citológico dessa doença, porque o micoplasma, eles são cocos. Então, ele fica enfileiradinho, formando um cordão de cocos. Então, a gente observa dentro das hemácias esses cordões. Esses cordões nada mais são do que diversos cocos localizados um ao ladinho do outro, formando um cordão. Então, a gente também consegue fechar o diagnóstico através do esfregaço sanguíneo. E por fim, pessoal, a gente tem a rangeliose. A rangeliose é causada
por um protozoário chamado Rangelia vitale. Esse protozoário ele é transmitido pela picada do cão. A gente não conhece o ciclo dele por completo ainda, mas ele tem um comportamento parecido com o ciclo da babésia. Ele é um piroplasma, assim como a babésia. E a Rangelia tem capacidade de infectar células sanguíneas, tanto hemácias quanto leucócitos. Então, vocês podem observar a presença da Rangelia aqui. É bastante comum ela infectar, então, monócitos e neutrófilos também. Bom, pessoal, ela tem uma sintomatologia que lembra todas as hemoparasitoses que nós vimos até agora, mas ela tem umas características especiais, né? Nós vimos que a Ehrlichia levava uma tendência a sangramento, mas não chegava a esse ponto, que é o ponto da Rangelia. A Rangelia tem uma tendência a sangramento muito mais acentuada do que a Ehrlichia. Então, vocês podem observar que a gente tem sangramento aqui na orelha do cão, e isso é comum em casos de rangeliose. No Brasil, é uma doença relativamente recente. A gente tem muitos casos no Rio Grande do Sul. Há até quem diga que é uma doença de animais silvestres que acidentalmente chegou até os cães. Bom, mas o importante é, né, que a gente observa esses sintomas. Então, o animal pode ter anemia, apatia, como a gente viu. Ele tem essa tendência a sangramentos por conta da ruptura de hemácias. A gente pode ter, eventualmente, a presença de icterícia nesses animais. Babésia também, eventualmente, a gente consegue observar essa icterícia. Mas, então, eu só estou mostrando para vocês para evidenciar isso daqui, que a gente consegue fazer o diagnóstico citológico da Rangelia e a gente confirma o diagnóstico. Novamente, algumas vezes você não está esperando e de repente encontra uma Rangelia no esfregaço sanguíneo. Aqui só para destacar, pessoal, que a gente pode encontrar a Rangelia tanto em hemácias quanto em leucócitos. E a gente não pode esquecer que, embora a gente estude isolado, todos esses agentes são transmitidos por carrapato. Então, é super plausível a existência aí de co-infecções. Então, por exemplo, dificilmente a gente consegue encontrar os dois agentes na mesma lâmina. Quando a gente encontra aí, para um patologista, é motivo de soltar fogos, né? Mas em pontos diferentes da lâmina, a gente pode encontrar, por exemplo, uma co-infecção com hepatosum e Anaplasma platis, por exemplo. Ou aqui, gente, olha, na mesma lâmina, babésia e micoplasma. Então, algumas vezes a gente encontra, outras não. Outras vezes você vai encontrar um único agente na lâmina, mas esse não é o agente principal que está causando a doença. Às vezes você encontrou lá esse hepatosum, mas quem está realmente disseminada e causando a doença é a Ehrlichia. Então, pessoal, embora a gente tenha o diagnóstico citológico, os outros tipos de diagnóstico, em especial aí a PCR para essas hemoparasitoses, eles são de grande valia, porque eles conseguem diagnosticar a doença em fases iniciais, que a sorologia ainda não consegue, e, além disso, ele permite que você investigue todos esses agentes de uma única vez. Bom, pessoal, por hoje era isso. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima.